Fala galera, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar sobre integral indefinida, tá? Até agora a gente falou de integral como se fosse uma coisa só, tá? Mas as integrais, elas se dividem em integrais indefinidas e integrais definidas, tá? A integral indefinida, ela também pode ser chamada de primitiva ou de contraderivada. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, eu tenho uma função, se eu derivar ela, eu vou chegar na derivada dela. Agora, se eu integrar, fazer a contraderivada, eu vou voltar na minha função original, tá? Então, pelo meu teorema fundamental do cálculo, parte 1 aqui que eu dividi, tá? Eu vou ter o seguinte gráfico. Vamos supor que eu tenho uma função f de x, tá? Derivei essa função, caí na minha derivada, f' de x. Agora, se eu tiver a minha derivada e calcular a minha integral ou minha contraderivada, ou minha primitiva, que seja, eu integrei, voltei para a minha função original, tá? Então, a gente tem esse ciclo aqui, ó. Então, a derivada, na verdade, é o contrário da minha integração, da minha integral, tá? E vocês conseguem ver que, nesse caso, a minha integral ela não tem os limites de integração, que são aqueles números que ficam aqui em cima e aqui embaixo, certo? Ou seja, eu estou mais preocupado em calcular, a partir da minha função f' de x, calcular uma outra função do que calcular um número específico, que é aquela área, certo? Então, na verdade, eu falar que eu estou calculando a integral indefinida é a mesma coisa que falar que eu estou calculando a contraderivada, certo? Então, integrar uma função dessa forma, sem limites de integração, é a mesma coisa que pensar assim, eu tenho uma função f', aí eu penso assim, que função f de x derivada vai cair na minha f' de x? Essa é f de x d que eu pensei que eu poderia derivar e cair nessa aqui, essa f de x é a minha contraderivada, é a minha primitiva, tá? É a minha integral indefinida, tá? Eu vou fazer um exemplo, aí vai ficar mais claro do que o que eu estou querendo dizer, tá? No exemplo 1 aqui, ele fala para você achar a primitiva ou a integral indefinida da função f de x igual a x quadrado, tá? Se eu quero achar a minha integral indefinida, eu vou colocar dessa forma. Eu vou colocar a integral, certo? Essa cobrinha, a minha função aqui no meio e o dx aqui na ponta, certo? Esse dx, ele mostra que eu estou integrando na variável x, certo? É isso que esse dx está me dizendo, tá? E se não tem os limites de integração, eu só tenho que pensar uma coisa. Que função, se eu derivasse essa função, eu chegaria na x quadrado, tá? Pensando bem, é essa função x terceira dividido por 3 mais uma constante qualquer, certo? Porque se eu derivar essa partezinha aqui, o 3 vai cair, vai cortar com esse 3 de baixo, vai ficar o x quadrado, certo? Vai sobrar o x quadrado, e se eu derivar essa constante, a constante vai para zero, ela não aparece aqui, tá? Então, sempre que eu derivar, para achar a primitiva, quer dizer, sempre quando eu integrar para achar a minha primitiva, eu sempre tenho que integrar, achar uma funçãozinha e somar uma constante, porque sempre que eu derivo a constante, ela some, tá? Então eu vou pensar na função que, se derivada, vai chegar na minha função original e vou somar uma constante, porque derivando a constante, certo? Ela vai sumir, então tanto faz, mas ela tem que estar aqui, tá bom? Uma constante c. Bom, segundo exemplo. Achar a primitiva da função cosseno de x. Que função, caso se eu derivar, eu vou chegar na cosseno de x? Todo mundo sabe que é a função seno. Então, a integral de cosseno, integral indefinida de cosseno, é a função seno mais uma constante. Porque se eu derivar a constante, ela some. Então, a constante tem que estar aqui, tá? Não esqueçam da constante, porque é mega importante. Se vocês esquecerem, o professor vai tirar muito ponto da prova de vocês, tá? Bom, aqui eu fiz uma tabelinha como se fosse aquela tabela de derivada, mas agora a tabela de primitivas, tá? A gente vai ter que saber as principais primitivas, certo? Por exemplo, se eu estou integrando 1, aqui está o 1 aqui, né? Estou integrando 1 em x, né? Minha variável é x. Então, qual vai ser a integral? Vai ser x mais 1c, porque se eu derivar x mais c, eu vou chegar em 1. Tá, agora se eu tiver uma função x elevado a p, p sendo um número real, eu estou integrando em x, certo? Então eu tenho que pensar, que função que, se eu derivar em x, eu vou chegar na xp, x elevado a p?
vai ser essa função aqui, né? X elevado a P mais 1 sobre P mais 1, porque o P mais 1 vai cair, vai sobrar o P aqui em cima, e derivando essa constante, ela vai para zero, certo? Então tem que colocar constante. Mas nesse caso, o P ele deve ser diferente de menos 1, tá? Porque senão, aqui embaixo a gente estaria dividindo por zero, e não pode. Tá, agora vamos supor que eu tenho uma função 1 sobre x, e eu quero integrar essa função, achar a primitiva dela, tá? Nesse caso vai ser o ln de módulo de x, certo? Porque o que está dentro do ln deve ser positivo, tá bom? E tem que somar o c, certo? Bom, integrando ou achando a primitiva da exponencial, vai ser ela própria, né? Porque derivando ela cai nela própria, então a integral também vai ser ela própria. E tem que somar o c, tá? Agora umas principais, continuando aqui, né? A outra página das principais primitivas. A de seno é menos cosseno mais c, porque se eu derivar menos cosseno mais c, a gente vai chegar no seno. A primitiva de cosseno é seno de x mais uma constante, certo? Porque se eu derivar seno de x mais a constante, a gente vai chegar na cosseno de x. E aqui a do ln, tá? A do ln ela não é tão usada, certo? Bom, no próximo vídeo a gente vai ver algumas propriedades, tá bom? De integração. Um grande abraço, falou!